Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Estamos dando início a mais um Evangelho do Centro Espírita Cearense. Iniciamos com uma mensagem ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, intitulada Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Então vamos agora rogar a Jesus auxílio para que sejamos mensageiros da paz, da esperança e do amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo. Desigualdade das riquezas, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que nem todos os homens são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, daria a cada um parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades.
Admitindo isso, pergunta-se por que Deus aconselha a pessoas incapazes de fazê-lo frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é o meio de o experimentar moralmente, mas como é, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo. Cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. A compreensão do Evangelho do Cristo vem sendo algo que é motivo de muita alegria para todos nós nessa nova jornada evolutiva. Buscar o Cristo é sentir o verdadeiro consolo e o entendimento de tudo que nos acontece na vida. Em todas as experiências, precisaremos do Evangelho em nossos corações. Ora, mas por que não são igualmente ricos todos os homens? Será que paramos para refletir um pouco? Simplesmente por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração ao seu esforço. Com certeza, meus irmãos, vamos entender que a desigualdade das riquezas é inerente ao estágio evolutivo do homem. Só será resolvida à medida em que ele evoluir moralmente. Vamos entender também, será que o problema da pobreza estaria resolvido se, num dado momento, toda a riqueza do mundo fosse igualmente repartida entre os homens? Com certeza não, meus irmãos. Até porque cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente, além de que esta condição inicial de igualdade logo estaria rompida pelas diferenças individuais, de sorte que alguns aumentariam seus haveres e outros com certeza iriam perder. Vamos entender também que, supondo-se que a divisão de forma igualitária da riqueza fosse estável e suficiente para que todos tivessem o necessário, o que poderia acontecer? Ora, se assim ocorresse, haveria a anulação completa de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, pois não haveria o aguilhão da necessidade que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Vamos entender também que se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E aí você fica a refletir. Mas por que Deus concede riqueza aos que não a colocarão a serviço do bem? Meus irmãos, vamos entender também que Deus dá a estes oportunidades de, usando o livre-arbítrio, contribuir para o progresso da humanidade e evoluir espiritualmente, distinguir o bem do mal e praticar o bem por sua vontade e esforço. Bem sabemos que Deus é justo,
de misericórdia infinita. Sendo assim, como distribui Deus a riqueza entre os homens? Claro que através das existências, Deus dá aos homens a oportunidade de utilizá-la, sendo, porém, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, cada um a possui por sua vez, segundo o bom uso que dela fizer. Está muito claro, bastante lógico. Meus irmãos, na obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas, do nosso querido irmão Chico, o Reverendo Espírito Emmanuel vem nos esclarecer também através da mensagem intitulada Estudando a Riqueza. Diz o nosso irmão: não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a divina luz. Temos conosco os usuários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram as portas aos tristes, isolando-se nos oásis do prazer. Ora, todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos que o tesouro real da vida está em nossos corações. A bondade, o devotamento, a benevolência, o encorajamento, palavras sinceras. Meus irmãos, só o amor, diz o Espírito, abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdade, a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. Continuemos com Cristo. Muita paz. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acolha sob a sua proteção. Caros irmãos, que neste momento possamos nos unir em oração por todos os nossos irmãos que sofrem, sejam de males físicos, morais, mentais. Que neste momento em que a terra passa por tantas dificuldades, que possamos cada um de nós sermos ponte de paz, de fé e de esperança. Que possamos juntos emanarmos nossas melhores energias e que nossos anjos de guarda, em cada família do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, possam recebê-las como lenitivo de saúde e de paz. Que as águas de todas as residências possam ser fluidificadas e, ao ingeri-las, tragam aquilo de que mais necessitam para o seu reconforto. E que as energias nesse ambiente se tornem amenas. Que cada um desses irmãos possa usufruir desse momento de paz, abrindo-lhes as consciências, os sentimentos, lavando-lhes a alma, para que possam, fortalecidos, tomarem melhores decisões, que possam tomarem novos rumos, que seus pensamentos se tornem alegres, que suas ações se tornam benfazejas. Te agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho. Gratidão por tudo, irmãos, e que a paz do nosso Senhor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo. Que assim seja.